Seguidores. É nesse tempo, querido, é nesse tempo de seguidor, verso 16, que nasce Ismael. Agora, olha aqui para mim. Deus prometeu Ismael para Abraão? Pode falar para mim. Deus prometeu Ismael para Abraão? Deus nunca falou nada de Ismael, gente. Deus nunca disse nada de Ismael. Mas esse é o problema do seguidor. O seguidor tem uma ânsia por bênção que nem que ele precise dar um jeito. O seguidor, de um jeito ou de outro, se não for do jeito de Deus, vai ser do meu jeito, mas que eu vou ser abençoado, vou. Seguidor, querido, troca Isaac por Ismael. Seguidor se contenta com meias promessas, porque Ismael era meia promessa, Ismael era meia bênção, Ismael era meia conquista, Ismael era meia vitória. Mas o seguidor, no seu desespero, na sua angústia de alcançar e de ver, ele acaba se contentando por dar um jeito e acaba trocando os seus Isaques por Ismaéis. E nesse tempo que nasceu Ismael, nesse tempo, vocês conhecem essa situação, eu não vou me deter nisso. Como foi que isso aconteceu? Como foi que Ismael veio? E as consequências que isso trouxe, a dificuldade que isso trouxe à frente. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque Abraão, ele vai como seguidor, mas ele avança para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. E talvez eu prego nessa manhã, porque eu também já fui seguidor, eu também já vivi, eu também às vezes me vejo seguidor. E eu quero dizer para você que não há nenhuma condenação, não há nenhum mal nisso. Não há, o problema, querido, não é o estar ou ser um seguidor. O problema é não avançar, o problema é não crescer, o problema é não desenvolver. O problema é fazer deste estágio de seguidor o nosso estágio. O problema é estagnar o nosso relacionamento com Deus nisso daí. Um relacionamento apenas de seguir e recompensa, seguir e recompensa, seguir e recompensa. Quando na verdade eu disse e repito, Deus está convocando nesses dias uma igreja que avance em vida, em comunhão, em relacionamento com Deus. Se você observar João capítulo de número 6, isso está muito bem relatado em João capítulo 6. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. E ao entardecer, Jesus perguntou aos discípulos aonde haveria pão para alimentar aquela multidão. E de repente aparece um moço com 5 pães e 2 peixes. E Jesus ora, agradece ao Pai, acontece ali o milagre da multiplicação. Aquela multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, eles comem do pão e eles se alimentam. E Jesus pensam que ao se alimentar eles vão voltar para casa, mas eles permanecem, eles passam a noite. Aí no outro dia Jesus chega para ele, e é interessante isso, Jesus chega para aquela multidão e diz para eles: olha, eu sei que vocês estão me seguindo, não é pela minha vida, não é por mim, mas é por causa do pão que vocês comeram. E daí Jesus diz algo para eles assim: eu na verdade vos digo, não busqueis, não trabalheis pelo pão que perece, mas buscai e comei do pão que não perece. Jesus estava falando de um outro nível. Jesus estava dizendo para eles: olha, não vivam apenas esse relacionamento de seguir e receber, seguir e receber. É importante que vocês avancem e vocês comam de um pão que não é um rapaz que trouxe, não é um menino que trouxe. É importante que vocês comam de um pão que o Pai enviou dos céus. E Jesus bate no peito e diz: eu sou o pão da vida. Se você seguir o capítulo 6 de João, você vai perceber que muitas pessoas, ao ouvirem isso, a palavra de Deus diz que elas olham umas para as outras e diz: isso é muito difícil, é muito complicado isso.
Isso não dá para mim, isso não serve para mim. E elas abandonam Jesus, elas deixam Jesus, elas se afastam de Jesus. Porque este é o problema, queridos. Este é o grande problema. Aí Jesus olha para os discípulos, que já não eram apenas seguidores, eram amigos. E Jesus diz: vocês também não querem ir? Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem? Para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Como? Não há para quem a gente ir, não há para quem nós irmos. É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Eu quero voltar para Abraão e quero ir com você para o capítulo 17 de Gênesis. Quantos estão acompanhando o capítulo 17? Porque no capítulo 17 é quando Abraão vence o nível e passa um estágio acima. No capítulo 17 é onde ele deixa de ser seguidor e passa a ser amigo. Preste bem atenção no verso 1 do capítulo 17. Então apareceu, Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou precisar da ajuda, por favor, vem cá, pastor Vinícius, vem cá, pastor Vinícius, vem cá, fique à vontade, pode andar, pode andar. Seguidor é isso. Tem alguém à sua frente e ele segue. O seguidor, ele sempre mantém uma distância. O seguidor, ele procura sempre ir buscando os despojos. O Senhor vai na frente, ele vai atrás recolhendo os despojos. Só não vai no posto porque lá eu acho que o microfone não pega, tá? O seguidor é isso. Pode andar nisso. Seguidor, eu não sei se você já teve essa experiência. Nós vivemos essa experiência ontem, que o pastor Marcos, terminando o culto, ele disse assim: olha, eu vou na frente, vocês podem seguir a gente atrás. O seguidor, ele tem que manter uma distância. O seguidor, ele mantém sempre um vácuo, existe sempre um vácuo. E é assim que Abraão está vivendo. É assim que Abraão viveu até este momento. Ele viveu seguindo uma terra, ele viveu seguindo uma promessa, ele viveu seguindo uma direção, ele viveu seguindo uma palavra. Aí no capítulo 17, Deus diz para ele: espera aí, rapaz, espera aí, você vai ser amigo, e eu quero que amigo, porque amigo não segue, amigo anda na presença. Amigo não tem distância, amigo caminha junto, amigo não está longe, amigo tem relacionamento, amigo tem convívio, amigo tem proximidade, amigo tem prazer de estar junto, amigo tem satisfação de conversar, amigo tem satisfação de conhecer e de ser conhecido. Deus disse para Abraão: você vai deixar de ser seguidor e eu vou te tomar por amigo. E a primeira coisa que você precisa entender: amigo não segue, amigo caminha na minha presença, diz o Senhor. Aleluia! Vamos aplaudir esta palavra de Deus nesta manhã. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A primeira palavra de Deus, quando Deus traz Abraão para ser seu amigo, Deus diz para ele: anda na minha presença. O meu negócio agora não será mais à distância. Você não vai viver mais à distância. Quem segue mantém distância. Quem segue, o outro vai na frente e ele segue atrás. Deus disse: a partir de hoje não será mais assim. Eu ando com você, você anda comigo. Nós estamos um na presença do outro. Se você for para a direita, eu vou para a direita. Se você for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se você for para os mananciais de Merre, eu vou para os mananciais de Merre. Mas se você optar pelos desertos, eu entro no deserto com você, porque você é amigo, e amigo anda na presença.
Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convocado, em nome de Jesus, queridos, para desenvolvermos essa vida na presença de Deus. Seguidor é que está junto na igreja. Amigo está junto na igreja, está junto na rua, está junto no comércio, está junto no banco, está junto no trabalho, está junto na faculdade. Amigo está na presença. Deus disse para ele: anda na minha presença. A partir de hoje eu ando com você e você anda comigo, e é assim que vai ser a partir de agora. Preste bem atenção, porque tem mais algumas características. Verso de número 2: firmarei a minha aliança. Até agora Deus não tinha dito isso para Abraão. Amigo tem aliança. Deixa eu ver quantos têm uma aliança com Deus. Deixa eu ver quantos têm uma aliança com o Senhor. Aleluia. Você está aliançado com o Senhor. Você está aliançado com Deus. Aleluia. Ele firmou com você, porque aliança não é coisa de seguidor. Aliás, seguidor nem tem desejo de aliança, nem se interessa muito por aliança. Seguidor, ele gosta muito daquilo que se recebe, mas aliança é compromisso. Quantos tem uma dessa aqui? Deixa eu ver, levante bem alto. Quantos tem? Você sabe o que eu estou dizendo, amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. É uma aliança. Uma aliança. Há uma cumplicidade. Há um relacionamento. Há uma dependência. Há uma dependência. Muito mais do que uma vida de seguir e receber. É uma questão de dependência. Eu estou fora de casa desde a tarde de quinta-feira. Quando eu preguei à noite em Ivaiporã, segui para Londrina. Preguei em Maringá na sexta-feira à noite. Ontem à tarde viemos para estar com os irmãos. Estamos aqui até o dia de hoje. Eu retorno à tarde para Londrina, prego à noite em Londrina e retorno amanhã pela manhã à minha casa. Que falta me faz. Fica em pé, Johnny, por favor. Olha o ogro que Deus me deu para dar comigo. Olha para os irmãos, vê se não é o Shurek, irmão. Se você vê minha esposa, querido, você vê minha esposa, minha irmã, você chora. Amigo. A única coisa boa é que o cara dirige. Se não dirigisse, fosse só peso, eu não tinha deixado já para trás. Não dá. Não dá. Ele gosta. Mas é isso, querido. É aliança. É aliança. Quem tem aliança não consegue ficar longe. Não dá conta. Já tentou fugir de Deus, querido? Já tentou? Você está ouvindo alguém que já tentou? Alguém que tentou se esconder um dia. Alguém que tentou um dia dizer: eu não quero mais. Alguém que tentou dizer um dia: eu não prego mais, eu não pastoreio mais, eu não sirvo mais. Alguém que tentou um dia dizer: isso não é para mim, isso não serve para mim. Ah, não teve como, querido. Parece que eu dava um passo para correr, ele dava 2 para me alcançar. Eu dava um passo para fugir, ele dava 2 para se achegar. Isso é aliança com Deus. Você que tem aliança com Deus, você pode ir aonde você for, você pode estar onde você estiver, você pode chegar no fundo do poço onde você for. Essa aliança vai se valer na sua vida, e de lá Ele vai trazer você para Ele, em nome de Jesus. É verdade. A palavra de Deus segue, queridos. Segue, amigo. Amigo é coisa de aliança. Olha só o verso de número 5. Isso é coisa de amigo. E não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome,
pois por pai de muitas nações te tenho posto. Eu não sei se você sabe, mas o nome Abrão era uma ironia. O nome Abrão era uma chacota contra Abraão, porque Abrão significa pai elevado, grande pai. Agora Abraão não tinha filho, então as pessoas olhavam para ele e chamavam ele assim, pai elevado, e ele olhava e dizia, pai de quem? Não tenho filho. O nome Abrão significa pai elevado, grande pai. Era uma chacota, era uma brincadeira, quando as pessoas chamavam Abrão, pai grande, pai elevado, e ele olhava e dizia, mas eu não tenho filho, que pai que vocês estão, que tipo de pai, o que é isso, o que vocês... E Deus vem para Abrão e diz assim, eu vou mudar isso na sua vida, eu vou tirar esse sarro, eu vou tirar essa chacota, eu vou tirar essa brincadeira de sobre você, e você não será mais Abrão, mas você será Abraão, porque por pai de muitos eu te farei. Você será pai de uma grande descendência, você será pai de muitos filhos. E Abraão significa pai de multidões, significa Abraão. Amigo, é transformado, querido. Sabe qual é a diferença? O seguidor quer que Deus transforme tudo ao seu redor. O seguidor olha para uma situação e diz para Deus, transforma essa situação, Senhor. O seguidor olha para os seus bens e diz, transforma isso para melhor, Senhor. O seguidor olha para as suas lutas e diz, transforma isso, Senhor. O seguidor olha para a sua igreja e diz, Senhor, tem que transformar essa igreja, porque não dá mais essa igreja. O seguidor olha para o pastor e diz, meu Deus, transforma esse pastor. O seguidor olha para os irmãos, para as pessoas e diz, Senhor, transforma isso. O seguidor quer que Deus transforme tudo ao redor, inclusive a sogra. Mas o amigo, querido, a oração do amigo não é transforma isso, transforma aquilo. O amigo se prostra diante de Deus e diz, transforma, mas começa a transformar por mim, começa a transformar o meu coração, começa a transformar a minha vida, porque o dia que o Senhor me mudar, a minha igreja vai se transformar, o meu pastor vai ser transformado, a minha vida, a minha fé, os meus irmãos serão transformados. Não precisa mudar nada ao meu redor, começa a mudar a minha vida e tudo será mudado. É uma verdade. Deus vem a Abraão e diz, eu vou transformar você. Tenta transformar um seguidor para você ver. É um problema, companheiro. Agora, amigo, querido, amigo é barro na mão do oleiro. Amigo disse que se precisar quebrar, quebra. O importante é que esteja nas tuas mãos e que o Senhor faça de novo, conforme a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Eu preciso avançar com essa palavra. Mas ainda no capítulo 17, tem mais uma característica do amigo, que está no verso de número 9 e 10, que é quando Deus dá uma ordem para Abraão, ou Abraão já, e diz assim, todo macho da sua descendência será circuncidado. Deus está dizendo para ele, vocês terão uma marca. Amigo é marcado. Diga comigo, amigo é marcado. Já viveu a experiência de você entrar num lugar e algumas pessoas, sem você dizer nada, sem você falar nada, algumas pessoas simplesmente não irem com a sua cara? Já passou por isso? Porque tem uma marca em você que incomoda essas pessoas. Porque tem algo em você que incomoda algumas pessoas. Mas você já viveu também a experiência de chegar em ambiente e sem você dizer nada, uma pessoa olhar para você e dizer assim, de que igreja você é? Aleluia! Você é cristão, não é? Você serve a Deus, não serve? Isso é marca. Isso é marca. Isso é marca.
O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: ninguém mais em mim inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu sou marcado, eu sou amigo, e amigo é marcado por Ele. Amigo tem marca, amigo é marcado pelo Senhor. As experiências que nós passamos, as experiências que nós vivemos nos marcaram em Deus, nos marcaram pelo Senhor. E não adianta, querido, essa marca está impregnada na minha e na sua vida. Não adianta, o tempo não apaga, o mundo não apaga. Não tem nada nesta terra que apague uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus que foi marcado pelas mãos do Senhor nosso Deus. Seu amigo. Agora folheie a sua Bíblia comigo e vamos para o capítulo 22. Nós temos a Santa Ceia ainda nesta manhã, e eu quero avançar com essa palavra. E não quero ultrapassar o nosso tempo. Mas o capítulo 22, olha só o que diz o verso 1. Diz na sua Bíblia: depois destas coisas. Não é assim que começa o verso 1? O que é que diz aí? Como? Depois destas coisas. Interessante, não é? Interessante porque essa expressão depois destas coisas diz assim: olha, passado este tempo. Então isso dá uma ideia de que um estágio foi vencido. Passado estas coisas, vivida estas coisas, acontecido estas coisas, e vem um novo tempo, começa um novo tempo. E aqui no capítulo 22, aonde Abraão deixa de ser amigo e passa a ser íntimo de Deus. E como é que isso acontece? Isso acontece num lugar chamado Moriá. Quando Deus chama Abraão para Moriá. É no tempo do amigo que nasceu Isaac. Porque amigo não vive meia promessa, amigo vive a promessa inteira. Amigo não precisa dar jeito para ver o milagre, amigo simplesmente recebe o milagre. É nesse tempo que nasceu Isaac. E olha só que interessante, eu não vou me deter muito nisso, porque o pastor Vinícius, por direção de Deus, já falou muito a respeito disso ontem. Deus chama Abraão, e no verso de número 2, diz a palavra de Deus que o Senhor pede a Isaac: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai a Moriá e oferece-o a mim em holocausto. Não é apenas em sacrifício. O holocausto era uma oferta. Se você ler o livro de Levíticos, você vai ver essa diferença. Existia uma diferença entre sacrifício e holocausto. Sacrifício era quando a oferta era apenas sacrificada. O holocausto era quando a oferta era sacrificada e queimada. Então Deus diz a Abraão: eu quero que você ofereça Isaac em holocausto. Deus está dizendo para Abraão, e Abraão entendia muito bem isso: eu quero que você mate e queime o seu filho para mim. Agora olha aqui para mim, querido. Se Deus pedisse para Abraão se matar, quantos pais, quantas mães nós temos aqui hoje? Deixa eu ver, cadê os pais e as mães? Se Deus pedisse para Abraão se matar, é melhor, não é? Do que pedir para Isaac, filho. E a Bíblia diz que Abraão toma Isaac e sobe. Para mim, para você hoje, esse capítulo 22 é um alívio. Para Abraão foi
Porque eu e você conhecemos o começo, o meio e o fim da história. Nós sabemos que quando ele colocou Isaac em cima do altar e levantou a faca, o cutelo, o anjo gritou, disse: não faça isso. Nós sabemos, a gente sabe disso, porque nós sabemos o desfecho da história. Abraão não. Abraão, a Bíblia diz que ele foi por fé. Ele foi por fé. E lá em Hebreus capítulo 11, quando fala desta passagem, o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, revela que a fé não era de que haveria um cordeiro lá. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que a fé era de que ele mataria Isaac e Deus o ressuscitaria. Hebreus capítulo 11 diz isso, que Abraão, quando ofereceu Isaac, o fez porque creu que Deus era poderoso para trazê-lo de volta dos mortos. Quando ele diz: Deus para si cordeiro proverá, é isso que ele está dizendo. É no Moriá, queridos, que nascem os íntimos de Deus. É nos lugares onde Deus pede os nossos Isaques. Agora deixa eu explicar para você o que começou a virar Isaac na vida de Abraão. Deus começou a perder Abraão para Isaac. Deus começou a perder Abraão para Isaac. Nasceu Isaac e Abraão não tinha mais tempo para Deus. Abraão não tinha mais momento para Deus. Agora a vida de Abraão girava em torno de Isaac. Agora a vida de Abraão se resumia em Isaac. Ele vivia com Isaac, ele tinha tempo com Isaac. Era o filho que ele esperou tanto tempo. Isaac era a sua conquista, Isaac era a sua alegria, Isaac era a sua satisfação. E Deus começou a perceber, queridos, que Deus começou a perder Abraão para Isaac. Então Deus vem e diz para ele: não será assim. Eu quero que você ofereça Isaac a mim. A Bíblia diz que Deus provou Abraão. Deus provou Abraão. Eu quero saber quem sou eu na sua vida, o que sou eu na sua vida, quem sou eu para você. E a Bíblia diz que Abraão toma Isaac e sobe o monte Moriá. E Isaac, na subida, quando os servos já tinham ficado para trás, Isaac olha para o pai. Este momento, eu penso que foi um momento terrível e crucial desta subida, dessa escalada, quando o filho do lado do pai, levando a lenha, levando o fogo, ele olha para o pai e diz: papai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo também o cutelo, eu estou percebendo que o Senhor se preocupou com tudo, pai, mas afinal de contas, aonde é que está o cordeiro para a gente sacrificar? Aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? Porque o pai disse que a gente vai vir para sacrificar no monte. E Abraão olha para o filho, sabendo que o cordeiro era ele. Eu tenho um filho de 8 anos. E Abraão diz: filho, Deus, cordeiro para si, proverá. Abraão está dizendo: eu estou sob uma direção de Deus. Eu estou sob uma direção de Deus. E eu estou confiando nessa direção de Deus. Agora deixa eu ler com você o que é que diz o verso de número 12. Quando Abraão coloca Isaac sobre o altar. E a Bíblia diz que ele levanta a sua mão para imolar o seu filho. O anjo de Deus brada dos céus e diz: não estenda as tuas mãos sobre o rapaz e não lhe faças nada. Eu gosto deste final do verso 12. Pois agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, teu único filho. Pois agora sei que temes a Deus. Deus está dizendo: agora não é apenas você que me conhece, eu te conheço,
eu conheço o seu coração. E é essa a grande diferença entre os amigos e os íntimos. Os amigos podem conhecer e saber muita coisa de Deus, mas os íntimos não apenas conhecem a Deus, são conhecidos por Deus, são conhecidos pelo Senhor. Eu acho interessante, queridos, o que acontece aqui no Moriá, esse relacionamento de intimidade que nasce entre Abraão e Deus. O que acontece aqui? Abraão sobe o Moriá confiando em Deus. O filho pergunta: cadê o cordeiro? Ele diz: Deus vai prover o cordeiro. Ele sobe o Moriá confiando em Deus. Lá no alto do Moriá, ele prepara o sacrifício, coloca o seu filho, e Deus olha para ele e diz: não faça isso, pois agora eu sei que temes ao meu nome. Deus está dizendo para ele: você subiu o Moriá confiando em mim, e vai descer o Moriá com eu confiando em você. Aqueles que vivem intimidade com Deus são pessoas que, muito mais do que confiam em Deus, são pessoas que Deus passa a confiar nelas. São gente que Deus passa a confiar neles. São homens e mulheres que Deus passa a confiar neles. E Deus está buscando pessoas nesta terra. Existem muitas pessoas que confiam em Deus nesta terra, e bendito seja o Senhor por isso. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Como é importante os corações que confiam em Deus. Mas vem o tempo, e já chegou, que Deus está buscando homens e mulheres na sua igreja, que muito mais do que confiem nele, ele possa confiar nessas pessoas também. Pastor, o que é isso? É isso mesmo, querido. É essa palavra mesmo. Quando eu olho para Jó, eu vejo o quanto Deus confiava em Jó. Quanto Deus confiava em Jó, ao ponto do cão chegar diante de Deus, e Deus olhar para ele e falar: viu meu servo Jó? E o inimigo fala: claro, você suborna ele, você compra ele, você paga a adoração dele, você paga a fidelidade dele, e Deus olha para o inimigo e diz: não é isso. Aí tira o que ele tem, ele vai blasfemar de você na sua cara, ele vai se revoltar, ele vai murmurar, ele vai te abandonar, ele vai te dar as costas. E Deus disse para Satanás: pois tira, pode tirar, porque não é uma questão que ele confia em mim, você está enganado. Jó desenvolveu uma vida comigo que eu passei a confiar nele. Eu confio nele. Eu sei o que há no coração dele para comigo. Pode ir tocar, tira tudo quanto ele tem. Mas você percebe, querido? Você percebe isso? Você percebe essa situação? Que não era apenas uma questão de Jó confiar em Deus. Deus confiava em Jó. Ao ponto de a sua própria honra e a sua própria reputação ficar sobre Jó. De que o relacionamento entre ele e Jó não era um relacionamento de suborno, não era um relacionamento de pagamentos. Deus disse: não, você está enganado com Jó. O negócio na vida dele, o negócio entre eu e ele não é as fazendas que ele tem, não é os rebanhos que ele tem, não é a riqueza que ele tem, não é. Você está enganado com Jó. O negócio de Jó é entre eu e ele e eu. Coloque-se em pé no seu lugar, por favor, querido. Gente que mais do que confia em Deus, gente que Deus confia neles.
Aleluia. Glória a Deus. Deus disse para Abraão: não faça isso, porque agora eu sei. Não é mais uma questão de você confiar em mim. A partir de agora, Abraão, é uma questão que eu passo a confiar em você. Você ganhou a minha confiança. Você conquistou a minha confiança. Aleluias. Aleluias. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Vem cá, pastor Rodrigo. Vocês têm exemplo disso dentro da casa de vocês. Tem coisas do reino que Deus só dá para quem Ele confia. Tem unção que Deus só derrama na vida de quem não apenas confia nele, mas ele passou a confiar. Verdade, aleluia. Tem direções, tem mistérios que Deus não revela a quem confia nele. Tem mistérios que Deus só revela em quem ele passou a confiar. Tem obras como esta que este homem de Deus está fazendo nesta cidade, que Deus não dá para pastores que confiam nele. Deus dá para pastores que ele passou a confiar. Aleluia. Vocês sabem o que é esta palavra. Eu não estou pregando nenhuma novidade. O Espírito Santo não está ministrando ao nosso coração nesta manhã. Nada de novo. Vocês têm vivido isso. Vocês têm experimentado isso. Eu tenho muita paz no meu coração para dizer isso nesta manhã. Tem muita paz na minha alma para pregar isso nesta manhã entre vocês. O Senhor tem chamado vidas. O Senhor tem chamado empresários. O Senhor tem chamado mulheres. O Senhor tem chamado jovens. O Senhor tem convocado pessoas. E o Senhor tem dito que você confia em mim, eu sei. Que você tem confiado em mim, eu sei. Que o teu coração confia em mim, eu sei. Mas eu quero ir além. Eu quero mais do que você confiar em mim. Eu quero que você entenda que o Moriá é o lugar onde eu vou passar a confiar em você. Ninguém deve se desesperar no Moriá. Ninguém deve se angustiar no Moriá. Ninguém deve pensar que a vida acabou no Moriá, porque é no Moriá que é um lugar difícil, onde os nossos Isaques serão postos sobre o altar. É no Moriá onde os nossos Isaques serão entregues totalmente, sem reservas diante de Deus. Mas é no Moriá onde Deus passa a confiar na gente. É no Moriá onde Deus passa a confiar na minha e na sua vida.